Vamos começar, né, o estudo dessa obra maravilhosa, Os Mensageiros, que é continuação, gente, do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, que na verdade é uma coleção de André Luiz que se chama A Vida no Mundo Espiritual, né? Então esse é o segundo livro, né? Primeiro Nosso Lar, nós fizemos o estudo e agora vamos começar Os Mensageiros, tá? E vamos ao prefácio, né, que foi feito pelo Espírito de Emmanuel, lá em Pedro Leopoldo, datado de 26 de fevereiro de 1944. Ou seja, Chico Xavier deve ter terminado de psicografar esse livro finalzinho de 43 para início de 44. E aí Emmanuel fez o prefácio em fevereiro de 1944, tá? Essa época aqui, gente, esse livro foi psicografado em 1944, então foi em plena Segunda Guerra Mundial, né? Quando caiu aquela bomba de Hiroshima, né? Então, para vocês terem uma ideia de quando foi, né, psicografado esse livro, a época que foi, tá? Então vamos lá. Para Os Mensageiros, gente, assim como todas as outras obras de André Luiz, ela fala de gente como a gente, tá? São lições, são ensinamentos para que a gente possa colocar em prática ainda encarnado, para que a gente não sofra tanto quanto desencarnar. Então vamos lá. Os Mensageiros. Lendo esse livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão que os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações e serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. O que ele está falando aqui, gente? O fato de você morrer não vai te transformar numa pessoa melhor, tá? Não vai transformar, só porque a gente morreu, a gente vai ser um espírito elevado. Não, tá? A gente continua a mesma coisa, só vai mudar o plano. Uma coisa importante, né, pra gente ficar assim já familiarizado, é que toda a série de André Luiz, gente, ela tá descrevendo um ambiente do mundo espiritual muito próximo aqui ao da Terra, tá? Assim, ele tá falando do plano espiritual que não é muito distante da nossa realidade, da gente, né? A maioria dos espíritos que estão lá, né, em Nosso Lar, são espíritos igual a gente, tá? Imperfeito, de terceira ordem. Então, para que a gente não crie essas expectativas, né? Porque eles estão ali já procurando, como falar assim, ó, iluminar o raciocínio, iluminar a sua moral, a si mesmo, tá? Ninguém pode trair as leis da evolução. Um chimpanzé, guindado a um palácio, encontra recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária. Quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso das semelhanças. O que ele está fazendo aqui? Emmanuel está comparando, vamos dizer assim, os chimpanzés a gente. Se o chimpanzé pudesse vir agora, para o nosso momento aqui, nosso ano de 2023, e pudesse escrever para aqueles irmãos, outros chimpanzés que estão lá naquela época, como está sendo a nossa vida aqui, qual a diferença da deles pra gente, ele vai estar explicando aqui como seria, tá? Ele daria para essas informações, para os chimpanzés, daria notícia de uma vida animal aperfeiçoada. É a mesma coisa do André Luiz tendo que mostrar pra gente
Como que tá sendo a vida espiritual, né? Como é essa mudança? Então, essa obra tá falando mesmo da vida humana aperfeiçoada, né? Como é que foi lá? O chimpanzé estaria falando pra ele, ó, a vida é praticamente a mesma que a gente viveu e um pouquinho aperfeiçoada, tá? Por quê? Por que ele fala ele fala assim, ó, o chimpanzé chegando num palácio, se pegasse um chimpanzé lá, colocando dentro de um palácio e tivesse uma forma de se comunicar com os irmãos deles lá, os outros chimpanzés, e descrever como que é, ele falaria assim, ó, não encontraria diferenças fundamentais para relacionar, ante o senso de semelhança. Porque a gente ainda é semelhante aos chimpanzés, porque ele diz assim, ó, o chimpanzé vai falar, ó, eles aqui, né, estão mais evoluídos, mas eles ainda comem carne igual a gente, né? Ele ainda se veste com pele, né? Que a gente se veste com tecidos, é como eles, né? Que se colocam. O chimpanzé tem a pele dele, o pelo dele, né? Natural. A gente pega o tecido e cobre o corpo. Então eles falam assim, ó, não é tão muda, mas não é tão diferente da gente. Então ele fala assim, daria uma notícia de vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão em que envolve o espírito humano. Ou seja, o chimpanzé talvez não conseguiria descrever para eles, acompanhar nossas conversas, né? Os nossos assuntos, a nossa forma de se expressar. Isso ele poderia não entender. Não saberia explicar para os outros chimpanzés, mas essa questão dos costumes, dos hábitos, ele saberia fazer essa comparação. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível, né? A forma da gente viver não seria muita diferença. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e nas sedas modernas. Olha aí, ó, o chimpanzé tem o pelo para se vestir, né? E a gente tem a seda, né? Que se faz, que se pega na natureza, né? Que é feita os tecidos e tal. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade e moradia ao homem. Ou seja, aquela lá, a natureza deles lá é a mesma que a nossa, que tem plantas, né? Tem árvores. A furna ter-se-ia transformado em edificação de pedra. Ou seja, as cavernas, né, que os chimpanzés usavam lá, a nossa são casas de pedra. Ele ia falar, ó, a gente aqui tem caverna, mas lá eles têm casas construídas de pedra, né, de cimento, de tijolo. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. Ou seja, eles a floresta, a gente tem o quê? Os jardins, né, que são ali arrumados, né, nossas plantinhas, tudo bonitinho. A continuação da espécie apresenta fenômeno quase idêntico, ou seja, a questão da reprodução humana, né, do sexo, praticamente a mesma. A forma de gerar uma criança, né, que ele quer dizer aqui. A lei de herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união da família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Viu, gente? Quase tudo é praticamente igual, né? O que muda aqui é que tudo que tem a ver com a razão, o chimpanzé vai ter essa dificuldade, né, do intelecto. Assim como a gente tem dificuldade de entender os espíritos mais elevados, tá? Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens de teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos.
Ou seja, o que ele quer dizer? Então, a gente consegue entender por que às vezes a gente tem dificuldade de entender aquelas mensagens mais sublimes, né? Aquela comunicação dos espíritos mais elevados. É a mesma diferença que os chimpanzés têm de entender a nossa comunicação, o nosso raciocínio. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecidos de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. Ou seja, a natureza, gente, ela não muda. O que tem que mudar é o nosso ponto de vista. Tá? A morte física não é o salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. Ou seja, quem acaba de desencarnar é o mesmo, é a mesma pessoa, com os seus vícios, com seus defeitos, com seus dons, com seus talentos, tá? Não tem mudança, não é porque desencarnou que a pessoa virou, né, um anjo, esqueceu, né, não faz mais aquilo tudo que ela fez, não, tá? Ela desencarna e continua a mesma coisa. A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física mereceu, olha aí, gente, mereceu um ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Tá? A morte, gente, não faz milagre. Você não vai se transformar num espírito elevado. O que temos que fazer é nos aperfeiçoar agora, enquanto a gente está aqui encarnado, tá? Porque quando a gente desencarna, a gente continua a mesma coisa. A gente tem que fazer por merecer, né? Ingressar em círculos mais elevados. Naturalmente, grande número de problemas referente à espiritualidade superior, aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha, incessantemente atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a grafar esse prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Gente, preste atenção nisso. O que leva, ele fala assim, no entanto, o que nos leva a grafar esse prefácio singelo, o que leva Emmanuel a escrever isso pra gente, tá? É a necessidade de evidenciar a santa oportunidade do trabalho do leitor amigo nos dias que correm. A santa oportunidade de trabalho do hoje, do agora que nós temos todo dia, para poder evoluir, gente. É isso que ele tá querendo evidenciar, mostrar aqui, ó. Tá na cara, gente. Vamos lá. Tá? Felizes os que buscam na revelação nova o lugar de serviços que lhes compete. Olha isso. Felizes os que buscam na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete. O lugar que você pode servir, que você pode ser útil, o seu lugar de trabalho, gente. A pergunta que cada um tem que fazer para si mesmo é: o que eu posso fazer, né, nessa encarnação? Qual a vontade de Deus para comigo, a meu respeito? O que será que Deus quer de mim nessa encarnação? O que eu posso fazer, gente, em prol do próximo, em prol da minha evolução espiritual? É aquela questão da parábola dos talentos, né? Deus dá um talento para cada um. Agora, o que a gente vai fazer? Se a gente vai enterrar, se a gente vai guardar escondido, não vai dividir com ninguém, ou se a gente vai multiplicar, né, aquilo, se a gente vai levar pro próximo, depende de cada um, né? Deus dá um talento para cada um. A gente precisa descobrir qual é o seu talento, qual é o seu lugar de serviço aqui na Terra, porque todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem algum lugar de serviço. Basta a gente identificar, procurar e executar. O espiritismo cristão
não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta. Ou seja, o espiritismo cristão, que é, né, a religião a qual eu sigo, ela não é só para estudar e consultar, gente. Não é só isso que ele te oferece, tá? No qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas, muito mais que isso, ela revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento. Ou seja, né? Procurar a sua melhora, a sua evolução, seu esforço de melhora interior, ser uma pessoa melhor. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, gente, grava bem esse nome. Vocês lembram no nosso lá nome Clarencio, que é o nome até do meu cachorrinho? Vocês lembram como o aniceto era um trabalhador muito importante? No livro Nosso Lar, né? E no livro Os Mensageiros, esse trabalhador, gente, esse benfeitor do livro, né? Esse benfeitor espiritual é o aniceto, tá? Reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Ou seja, vamos lá. Aniceto tem um trabalho danado, gente, para prestar serviço, assistência. Ele fala aqui, ó. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, né, de um benfeitor espiritual, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Gente, não é fácil ajudar a gente. O plano espiritual tem muito trabalho com a gente que está aqui encarnado, tá? Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, tá? Não é um processo só de comunicação simples, não é. Enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar o envoltório inferior para vestir-se de trajes nupciais na luz eterna. Como que nós vamos receber mensagens, inspirações sublimes, né, de espírito elevado, se nosso coração tá sujo, tá com pensamentos negativos, né? A nossa conduta é ruim. Ele não consegue. Tudo que eles colocarem ali, como ele fala assim, ó, é indispensável lavar o vaso do coração. Você imagina o coração da gente, né, como se fosse um vaso. Eles querem vir colocar a água viva, a água da fonte, a água de Jesus no nosso coração. E esse vaso, que é o nosso coração, tudo sujo. Aquilo que eles colocarem vai se impregnar, né? Não vai fazer efeito porque ele vai se sujar, vai se contaminar ali. Então, para que ele traga essa água viva, essa água da fonte, essa água de luz, de amor, de sabedoria de Jesus para o nosso coração, a gente precisa fazer essa limpeza do nosso coração. E essa limpeza, ela é feita diariamente, sabe? Todo dia fazer essa manutenção, a gente está limpando para que ele consiga trazer essa mensagem de luz, consiga trazer essa água viva, tá? É preciso também abandonar o envoltório inferior para se vestir de trajes nupciais da luz eterna. É a parábola das bodas, né? Das vestes nupciais. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever, constituem o relatório incompleto de uma semana. Gente, uma semana. Esse livro aqui é o relatório, né, resumido, né, incompleto, de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens. E, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Gente, eles não param de falar, né? Essa questão é uma questão tão difícil pra gente, essa questão da evolução moral. E se não tiver essa mudança,
a gente não consegue caminhar. Vamos lá. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes. O que ele está dizendo aqui? Ó? Se você estuda as galáxias, né, o infinito, você nunca saberá tudo. Não vai ter como você saber tudo. Só Deus, gente, que ele tem inteligência suprema, né, que consegue entender. Então não adianta a gente só querer estudar, saber tudo, tá? A gente precisa colocar em prática, a gente precisa ter essa transformação. Esse livro, né, que ele está querendo dizer, é para quem já se cansou, quem se cansou dessa animalidade, né, que a gente anda vendo aí no dia a dia, na nossa televisão, né? A gente se cansou e a gente tá com essa sede de buscar essa melhora. Esse livro é para quem está procurando essa luz espiritual, tá? Que está cansado desse mundo animalesco que a gente está vivendo. Vamos lá. E que só a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. Só a transformação moral que vai te fazer esse acesso. Tá? E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Gente, essa frase, ela é muito forte. Olha isso. Sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além, tá? As mensagens da espiritualidade, nessas mensagens edificantes, não se destinam apenas à expressão emocional. Não quer só que a gente se sensibilize, né? Que não é só isso. Mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças um inventário das tuas próprias realizações e te integres, de fato, à responsabilidade de viver diante do Senhor. Responsabilidade de viver diante do Senhor. O que ele está falando isso, tá? Que nós estamos, gente, eternamente diante da presença divina, mas nós não assumimos essa posição. A gente não assume, a gente acha que Deus não está vendo as coisas que a gente está vendo. A gente esquece dessa presença do Senhor na nossa vida, sabe? Não adianta só a gente dobrar o joelho, orar todo dia, ir para a igreja todo dia, ir para a casa espírita todo dia, ir para o seu templo, ou o que seja, sabe? Fazer orações, fazer jejuar, ir subir ao monte, fazer orações, se a gente não analisar a nossa conduta, as nossas escolhas, as nossas atitudes, não adianta nada, tá? A justiça divina, ela é perfeita, perfeita. É uma coisa que eu já li um tempo num livro e eu sempre falo sobre isso, sabe? É que existe injustiça, gente, mas não existe o injustiçado. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele nos ama, então não existe injustiçado. Mas existe a justiça divina sim, tá? E que nós devemos viver com a responsabilidade de filhos de Deus. É isso. E assim termina esse prefácio maravilhoso de Emmanuel pra gente começar na próxima semana o capítulo número 1 desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.